Senhor da vida, permite que nos reunamos em Teu nome, nesta noite bendita de felicidade e esperança, para manifestar-te nossa gratidão imperecível. Não te rogamos, Senhor, vantagens e benefícios para nós outros, ricos que somos de Tua luz e misericórdia. Mas suplicamos ao Teu coração augusto, nos sejam concedidos os dons do equilíbrio e da equidade, para que saibamos distribuir nossa divina herança e não dissipemos em vão a glória de Tuas dádivas. Fortifica-nos a noção de harmonia para sermos cooperadores leais de Teus santos desígnios. Erguemo-nos do abismo do passado por Tua vontade vigilante, e aqui nos encontramos para servir-te. Entretanto, Pai, vergados ao peso das inclinações humanas, por nós cultivadas durante milênios, não prescindimos de Tua disciplina e de Tua força paternal. Dá-nos o clima sadio da libertação de nós mesmos. Magnetizados pelas nossas recordações do pretérito, nem sempre te compreendemos a vontade soberana e criteriosa. Anula-nos o personalismo inferior para que a consciência do universo nos esclareça o coração. Levanta-nos o raciocínio para mais alto entendimento. Faze-nos vibrar no campo de Teus divinos pensamentos. Puseste em nossa boca o verbo construtivo. Encheste-nos a alma de luz e tranquilidade, a fim de colaborarmos em Tua obra. Deste-nos, neste pouso de amor fraterno, companheiros dedicados ao bem, e em torno de nossa tarefa pequenina, colocaste a multidão dos aflitos e sofredores. Ó Senhor, como somos felizes pela possibilidade de ministrar em Teu nome consolações e esclarecimentos. Contudo, nós te imploramos inspiração e roteiro, considerando as responsabilidades dos que te recebem a mordomia da salvação. Ensina-nos a agir desapaixonadamente. Infunde-nos o respeito pela autoridade que nos deste. Ajuda-nos a desprender a mente das criações individuais, para que te sentamos mais de perto no esforço coletivo da elevação comum. E toda vez que nossos atos traduzam interferência indébita do livre-arbítrio na execução de Tuas leis, repreende-nos severamente, para que não persistamos no desvio impensado. Somos Teus filhos frágeis e confiantes. Todas as Tuas resoluções a nosso respeito são excelentes e belas. Concede-nos, pois, bastante visão, de modo a enxergarmos nossa aventura em Teus desígnios, sejam quais forem. Somos servos humildes de Tua sabedoria gloriosa. Neste celeiro de paz consoladora, recebemos através de 1000 recursos diferentes a Tua presença indireta, com a qual são atendidos os que choram e padecem. Ó Pai compassivo, que felicidade maior que esta, a de espalhar com nosso Senhor Jesus Cristo as Tuas bênçãos redentoras e carinhosas. Que escola mais rica, além da que se localiza nesta casa, onde aprendemos jubilosos a exercer o dom sublime de dar, dilatando-nos a alegria, estimulando-nos a coragem, santificando-nos a esperança, Tu permites ainda, Senhor, que possamos atender ao coração interessado em lenir e confortar espíritos queridos que se perderam de nossa companhia no curso incessante do tempo. De alma voltada para a Tua magnanimidade, endereçamos-te reconhecimento sem termo. Sê louvado por todos os milênios dos milênios. Sê glorificado por todos os seres da criação. Teus servidores nesta casa de edificação agradecem-te as oportunidades preciosas de trabalho e esperam a continuidade de Tuas bênçãos. Que a Tua infinita luz seja refletida em todo o universo infinito. Assim
fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, Senhor, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, Senhor, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, Senhor, que eu leve a tua alegria. Onde houver trevas, permita, Senhor, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Diz o ditado seguinte: quanto menos você sabe, mais livro você carrega. E realmente eu tenho me sentido assim, numa necessidade grande de estudar para ver se eu aprendo alguma coisa. Porque quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei. E isso é uma realidade, porque nós todos estamos aprendendo constantemente na nossa vida. E quando começamos a estudar um assunto, esse assunto toma uma forma tão assim ampla no nosso limitado entendimento, que a gente começa a se sentir, às vezes, até pequenino demais, de uma maneira assim: nossa, eu não vou dar conta de compreender esse assunto, eu não vou conseguir entendê-lo. Mas aí vem uma questão muito interessante. Eu estava estudando essa semana numa obra chamada Impermanência e Imortalidade. É de um autor chamado Pastorino. Vocês já ouviram falar, não? Pastorino é que escreveu aquele Minutos de Sabedoria. Minutos de Sabedoria é o livro de bolso mais vendido no Brasil.
Ele tem em torno de 10 milhões de exemplares já vendidos. E ele escreveu esse livro, Impermanência e Imortalidade, pela psicografia do Divaldo Franco. Então, ele escreveu como espírito. E em dado momento da obra, ele diz o seguinte: não há como a gente expandir a consciência se nós não nos identificarmos com Deus. Então, primeiramente, nós precisamos nos identificar com Deus. Depois a gente consegue expandir a consciência. Eu fiquei refletindo sobre o que exatamente significava. Onde é que a gente busca Deus? Daqui para as 19 horas a gente tem que acabar. Eu vou fazer a pergunta de novo. Onde é que a gente busca Deus? Onde? Dentro? Dentro de nós mesmos. Olha que resposta sábia. A gente vai buscar Deus na intimidade do nosso coração. É aquele Deus que se manifesta dentro de cada um de nós, o Deus interno. Nós somos criaturas, Deus é o Criador. Nós somos filhos, Deus é o Pai. Agora vejamos, o nosso intuito nesta tarde, noite aqui, é simplesmente responder uma pergunta que é extremamente simples. Aliás, não sei nem por que a gente formula essa questão. Ela é a seguinte: há vida em outros planetas? Acho que a resposta já está dada, a gente pode ir embora, não pode? É impressionante. Se nós estivéssemos aqui há alguns séculos e temos uma exposição científica, estaríamos formulando esta mesma pergunta. E, evidentemente, não teríamos encontrado a resposta. Mas é curioso que o Espiritismo, que surgiu como doutrina codificada, organizada e materializada entre nós aqui na Terra, pela revelação dos Espíritos Superiores, em 18 de abril de 1857, quando é publicada a primeira edição de O Livro dos Espíritos, já inseria, de uma maneira inteligente e corajosa, no seu corpo de princípios, este princípio, a chamada, vê se vocês conseguem falar, não é unicidade, o contrário de unicidade é o quê? Pluralidade. Cuidado com os R's e com os L's, não é? É um bom exercício para a dicção. Pluralidade dos mundos habitados. Então a gente sabe que nós temos no Espiritismo uma série de princípios fundamentais. Deus, então Deus existe. Vamos só recapitular que a gente está desde o início do ano aqui recuperando essas ideias. Deus existe. Deus é Pai. Deus é Criador. É um ser de infinita bondade, misericórdia, amor, não é isso? É imaterial, é eterno, é misericordioso, justo e bom. Ele é único, é onisciente, sabe de tudo que acontece, é onipresente, está presente em todos os lugares. E através das suas leis rege tudo o que acontece na vida, nos universos. Então Deus existe. O Espírito existe. É outro princípio fundamental do Espiritismo. O Espírito como ser inteligente, como indivíduo, que manifesta a sua inteligência e o seu pensamento como atributos de si próprio, ou seja, como condições, como qualidades da sua própria existência. Então, o pensamento e a inteligência não são propriamente o Espírito, mas são a manifestação do Espírito. O Espírito é que propriamente é o ser dotado de condições para se manifestar de maneira inteligente e deixar que o seu pensamento flua. O Espírito existe e é imortal. Por quê? Porque ele sobrevive à chamada morte física. Nós não somos apenas matéria, não temos apenas o corpo físico como a gente conhece. Nós temos algo além dessa matéria, que sobrevive à matéria, que é exatamente o Espírito. O Espírito existe e é imortal. Além disso, além de o Espírito nunca morrer, ele mantém a sua individualidade. Após a chamada morte, o Espírito conserva-se como ele é. Ele não deixa de ser ele próprio. Porque imagina o que aconteceria se nós, tudo bem, nós não vamos morrer porque a gente acredita que nós somos espíritos imortais, que é uma boa crença, é necessário isso diante de tudo que a gente está vendo. Se a gente fosse morrer, acabasse tudo, não teria sentido a própria vida. Para que nós vamos existir? Se vai morrer e vai deixar de existir, olha, não tem sentido. Nós continuamos existindo, somos imortais.
Mas acontece o seguinte, não adianta nada também ser imortal se você não mantiver a sua individualidade. Se você for imortal e cair como se fosse uma gota no oceano, se misturando a toda aquela água, não vai ter sentido algum, porque é a mesma coisa que você não existisse. No entanto, nós continuamos sendo nós mesmos. Essa individualidade permanece, exatamente para dizer que nós estaremos do outro lado da vida, na verdade, na mesma vida, na vida verdadeira, porque aqui é uma passagem, nós estaremos na condição de nosso merecimento. Da forma como nós plantamos aqui na terra, a gente vai colher no plano espiritual. A nossa vida futura, que é todo o embasamento da mensagem de Jesus, depende exatamente de como nós estamos vivendo no presente. Então esse espírito existe, ele é imortal e ele conserva a sua individualidade. Mas o espírito também existe e há uma necessidade, pela sua própria sobrevivência, que é a de si. Não entenderam o gesto? Eu vou fazer de novo, porque está muito claro, por favor. É do que, gente? As mulheres vão entender melhor isso aqui. Quando duas mulheres estão juntas, o tempo passa rápido e se torna pouco. Porque o dia precisaria ter o quê? Ao invés de 24, 36, 48 horas. Porque as mulheres são muito comunicativas, são ativas, né, comunicativas. É uma necessidade, a gente precisa se comunicar. Então o espírito, se ele sobrevive à chamada morte, conserva a sua individualidade, ele precisa estar o quê? Em constante comunicação. Precisa estar em relação com o outro. Essa comunicabilidade dos espíritos é que permitiu exatamente a revelação do mundo superior, espiritual, de inteligências superiores que pudessem trazer essas informações que nós conhecemos hoje, que é o Espiritismo. Então, a comunicabilidade dos espíritos é um fato, e ela se dá entre um plano e outro da vida. Na verdade, a vida é uma só, os planos é que são distintos temporariamente, através da chamada mediunidade, que é uma faculdade do espírito, mas que precisa de uma certa predisposição, uma aptidão, uma tendência do próprio veículo físico. O corpo precisa vir com uma certa preparação para que haja essa manifestação mediúnica. E o espírito utiliza naturalmente esse veículo físico para que ele possa se manifestar. Não é um veículo físico dele, porque ele não estaria, entre aspas, encarnado nesse corpo, mas ele utiliza-se temporariamente, de uma certa forma, por exemplo, na psicografia, na psicofonia. Às vezes o médium consegue perceber pela evidência, às vezes a audição, ele capta. Então ele percebe a realidade espiritual. Essa comunicabilidade existe, permeando uma interação entre as dimensões do mundo. Então Deus existe, o Espírito existe e o Espírito se comunica. Mas o Espírito, ele precisa o quê? Ele precisa evoluir. Para ele evoluir, que é um dos princípios fundamentais do Espiritismo também, a lei de evolução, ele precisa o quê? Reencarnar. Ele precisa nascer de novo, ele precisa ter mais de uma vida. Porque uma vida material, uma existência física é muito pouco para que o espírito possa aprender tudo o que deve aprender ao longo de sua trajetória, que é uma trajetória que leva muito tempo. Não é de uma hora para outra que ele vai ascender, que ele vai evoluir, que vai se tornar um espírito puro. Então ele precisa, passo a passo, ir construindo, com o uso da sua própria liberdade, da sua vontade, o seu destino, o seu futuro, as suas conquistas. Aí vai tendo os seus méritos e vai construindo a sua felicidade ou, temporariamente, os seus mecanismos de dores e sofrimentos para que possa efetivamente evoluir. Então o espírito reencarna. A necessidade da reencarnação está em Livro dos Espíritos, exatamente para a gente pagar o que nós devemos, ou seja, expiar, e a gente se melhorar, seguir em frente. Essa é a finalidade da reencarnação, que é outro princípio fundamental do Espiritismo. Mas, na vida, nós todos estamos regidos por uma lei, que é uma lei de causa e não de defeito, né? Lei de causa e efeito. Essa lei exatamente nos ensina que a cada ação que nós fazemos há uma reação, no sentido contrário de mesma intensidade. Ou seja, tudo que a gente faz vai ter uma resposta, vai ter uma consequência. Tudo, sem exceção. Por isso que é bom a gente ficar atento com os nossos atos, com as nossas palavras, porque elas também têm força, têm vida, e com os nossos sentimentos e emoções, e com os nossos pensamentos. O que é que nós estamos pensando?
que nós estamos sentindo. Isso é muito importante, porque a lei de causa e efeito vai exatamente nos conduzindo à maneira mais adequada e necessária para o nosso progresso. Não há como fugir dessa lei, porque ela rege os nossos destinos. E os destinos são exatamente o que nós fazemos ou deixamos de fazer. Há até uma mensagem que foi circulada pela internet que se chama Destino, e diz o seguinte, que a gente tem que cuidar dos nossos pensamentos, porque eles vão se transformar nas nossas palavras. A gente tem que cuidar das nossas palavras, porque essas palavras vão se transformar nas nossas ações. Devemos cuidar dessas ações, porque as ações vão se transformar o quê? Na nossa personalidade. Cuidar da nossa personalidade, porque a nossa própria personalidade vai se transformar no nosso destino. Então vejamos, nós somos esses co-criadores. Com a nossa vontade, o nosso pensamento, a gente vai escolhendo dentro de certos limites, associado então à lei de causa e efeito ao nosso livre-arbítrio, a uma liberdade relativa que nós temos, nós vamos responder segundo o nosso merecimento. Por isso que às vezes a gente reclama, não, minha vida é muito difícil, eu sofro muito. Está sofrendo por quê? Por que será que a gente sofre? Deus castiga? Condena? Pune? Nada disso. Deus instrui, educa, faz com que nós passemos por determinadas situações em decorrência da nossa própria necessidade e merecimento. Nada é casual. O acaso é uma forma de Deus assinar quando Ele quer se tornar anônimo. Newton Boechat. Então, acaso não existe. Deus se manifesta de todas as formas. Então, nós vemos na lei de causa e efeito exatamente a presença de Deus atuando, pela sua providência, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Temos, então, o livre-arbítrio, que é uma liberdade relativa que vai crescendo à medida que a gente também vai adquirindo novos conhecimentos. Quanto mais a gente souber, mais liberdade nós temos, consequentemente, mais responsáveis nós somos. Então, a liberdade se associa necessariamente à responsabilidade. Ninguém é livre por ser livre simplesmente. Ele é livre, sim, pode fazer determinadas escolhas, mas à medida que escolhe, ele vai arcar naturalmente com a consequência decorrente da escolha que ele fez. A vida funciona assim. Então nós não temos que ficar reclamando do outro, ficar praguejando a Deus, ficar reclamando da natureza, a vida que é muito difícil. Nós temos que ter uma postura ativa diante da vida. Isso é que faz a diferença. É fácil? Não é, porque às vezes bate aquele desânimo, né? Vem assim um estado meio de, parece de uma angústia, de uma certa tristeza, e a gente vai se desanimando. E isso é muito comum acontecer. Não podemos nos deixar entregar a esse sentimento de desânimo. Uma melancolia, até considerada pelo lado espiritual, é aceitável, porque a gente às vezes tem uma saudade, não é? A gente às vezes até se lembra de outras vidas, de outros planos, e a gente sente uma certa melancolia. Mas não podemos estacionar nesse sentimento. Essa emoção deve ser passageira para a gente ter a disposição de fazer o que deve ser feito, para melhorar a nossa situação. É por isso que nós constantemente estamos num processo evolutivo. Deus nos criou para evoluirmos. Não foi para a gente ficar parado. Por isso que Deus não nos criou perfeitos. Ele poderia muito bem nos ter já criados perfeitos. Qual é o sentido da vida nesse aspecto? Se nós fôssemos perfeitos? Não teria sentido, porque nós já atingimos a perfeição. Deus é de uma sabedoria tamanha que Ele nos criou de tal forma que nós pudéssemos ser co-criadores da nossa própria evolução. Assim a gente aprende, não é? Existe no universo 3 elementos fundamentais. Existe o princípio inteligente, que dá origem ao princípio espiritual, que dá origem ao espírito. E existe o princípio material, decorrente do fluido cósmico universal, que dá origem a tudo o que é matéria e suas sucessivas transformações. Acima de tudo está Deus. E permeando esses elementos está o fluido cósmico, esse plasma, como se fosse o próprio hausto divino, o hálito de Deus, se assim podemos nos expressar, na expressão inclusive de André Luiz em Evolução em Dois Mundos.
Mas isso é uma visão cartesiana, uma visão que Kardec utilizou de maneira didática. Se a gente for aprofundar o estudo, e nada existe em contrário, são apenas informações complementares, nós vamos ver que a origem é uma só. Tudo provém de Deus. Deus é o Pai, Deus é o Criador. Desse elemento que emana de Deus, que ao mesmo tempo expande de Deus e Deus a ele é imanente, porque Deus está em tudo. Isso não significa que a gente somando todas as partes vai virar Deus, porque é uma visão panteísta, não é o caso aqui. Mas é dessa providência divina que se manifesta, imanente a tudo que existe, porque a criação não foi meramente o ato de criar, mas é a necessidade de manter a criação, manter a vida. Então o papel divino não é meramente o de criador, porque criar ele está criando o tempo todo. Criou desde todo sempre, continua criando e sempre criará, porque Deus é eterno. Então vejamos como é complexa essa questão. Agora, ele, evidentemente, não criou e abandonou. Ele cria e, através da sua providência, das suas leis, ele vai acompanhando, monitorando todo o desenvolvimento. Só que ele permite que nós, seres criados, tenhamos o mérito das nossas próprias cocriações com Deus. A gente não pode criar, porque só Deus cria. Deus cria tudo o que existe. Nós não temos condições de criar. Mas nós podemos retirar desse elemento que ele nos fornece, que é o fluido cósmico universal, os fluidos necessários para, mediante transformações decorrentes da nossa vontade, do nosso pensamento, operar as realizações indispensáveis no processo de cocriação. Maior, se nós formos, por exemplo, como Cristo, espíritos puros, ou cocriação menor, como nós somos espíritos no nosso estágio. Por isso o pensamento é criativo. Ele tem força criadora e a gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos vibrar no bem, vamos pensar no bem, vamos nos sintonizar com o bem. Essa é a questão da linha evolutiva. E aí a gente fica pensando, para a gente evoluir, se fosse só a vida na Terra, parece-nos que seria pouco. Vamos fazer um exercício aqui. Nós moramos aonde? Cada um pense onde mora. Mora numa casa, num apartamento, não é? Se mora num apartamento, o apartamento pertence a um... Aqui em Brasília pertence ao quê? A um prédio, não é? A um bloco. Se mora numa casa, essa casa está inserida o quê? Numa rua, não é isso? Bom, esse bloco está inserido no contexto de uma quadra, não é isso? A casa que está numa rua também está inserida no contexto de uma quadra aqui em termos de endereço. Aí a gente amplia um pouco. Esse apartamento que está num bloco, ou esta casa que está numa rua, pertence a uma quadra que pertence a um bairro. Não é isso? Todo mundo está acompanhando esse raciocínio complexo? Até agora está possível, né? Bom, aí nós estamos então num bairro. Aqui no plano piloto a gente tem a asa norte, temos a asa sul, não é isso? E temos também cidades satélites. Esse bairro está localizado o quê? Numa cidade. No caso aqui, Brasília, não é? Ou você mora numa casa, por exemplo, cidade satélite, aí você tem o nome dessa cidade. A cidade está localizada no quê? Num estado, uma unidade da federação. No caso nosso aqui, né, no Brasil nós temos 26 estados e a unidade da federação, que é a própria, né? O Distrito Federal. Então, são 27 estados nessa unidade de unidades federativas. Bom, temos, então, uma unidade da federação, um estado. O estado está inserido no quê? Num país. Sabe quantos países nós somos na Terra atualmente? Ah, pegou, hein? São muitos. São milhares? Não, a Ana aqui, jornalista, atualizadíssima, são centenas. Sabe quantas centenas? 2, também não vamos exagerar, né? Que já é muita coisa. Nós chegamos aproximadamente a 200 países. Então, no mundo, aliás, o mundo, antes disso, o Brasil é um país. Existem 200 países, aproximadamente. Esses 200 países estão inseridos onde? Ainda tem isso. Uma série de países está inserida num continente. O continente, que nós temos basicamente 5 continentes, não é isso?
pertence ao quê? A uma que a gente chama de... Os 5 continentes formam o quê, gente? Como é que é o nome do nosso planeta mesmo? Ah, desculpa, é isso mesmo, Terra, não é? Então, os 5 continentes formam esse planeta, que nós chamamos Terra. Ok, quantos planetas existem no nosso sistema solar? Conhecidos, né? Plutão é ou não é planeta? Aí fica essa discussão, aquela coisa toda, não é? Mas nós temos desde lá... Qual é o primeiro planeta mesmo? É perto do Sol? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Urano, Netuno, Plutão, se for, não é? Tem mais? Saturno. São 9 planetas no sistema solar, sendo Plutão não planeta, está inserido aí. Esse no nosso sistema solar. O nosso sistema solar está inserido no quê? Daqui para meia-noite a gente acaba, viu? Olha só que interessante. Vocês estão vendo que a coisa não é simples. Nós saímos de um micro, não é? De onde a gente mora, e nós estamos indo no macro. A gente chega ao sistema solar, que está inserido numa galáxia. Uma galáxia está inserida num universo. E aí vem a complicação. Universo é uma palavra que traduz unidade. Hoje, e já não é de agora, os estudiosos vêm apontando multiverso. Essa é uma obra de 2011, Brian Greene, uma obra em inglês, não tem nem a tradução ainda em português. É um jovem autor com competências na área da física. Ele já escreveu 2 outros livros, A Elegância do Universo e A Fábrica do Cosmos, e agora escreve esse aqui, A Realidade Escondida, que trata de universos paralelos e as leis profundas do cosmos. Olha só que interessante, e já se defende a ideia de que o universo não é apenas um. Ele fala em universos, no plural. Então, há mais de um universo. Embora o termo fosse uma unidade, nós temos várias unidades nesse cosmos. Como é esse cosmos? Ele é infinito. Um universo pode ter o seu limite, embora ele seja expansível. O universo está em expansão, se contrai e se expande. Um universo pode deixar de existir. Dura talvez alguns bilhões de anos, depois deixa de existir. Como o nosso Sol deixará de existir, galáxias deixarão de existir, universos também deixarão de existir. A Terra vai deixar de existir um dia, que é um planeta. Mas para isso a gente tem ainda uns 4 bilhões e meio de anos aproximadamente. Dá para ter muitas encarnações, não dá? Então a gente não precisa se preocupar com a destruição da Terra. 2012 está aí. Dia 20 de dezembro de 2012, nós todos estaremos vivos. Alguns do outro lado, outros lá de cá, mas estaremos vivos. A Terra continuará existindo. 2014 continuará existindo de novo. Teremos aí dificuldades, problemas e tudo mais. Mas não deixará de existir por hora. Aqui nessa obra Universo e Vida, o Espírito Áureo, pela psicografia de Hernani Santana, nos fala exatamente dessa questão dos universos. E vai dizendo que às vezes a gente tem a ideia do universo como se fosse uma grande máquina. Já vem se pensando de um século para cá, um pouco mais, que na verdade o universo é um grande pensamento que pulsa, que vive, que se manifesta a exatamente exteriorizar o pensamento divino. Hoje a ciência não consegue comprovar que existe vida em outros planetas. A ciência, com o nosso mecanismo de pesquisa, de inquirição, com os recursos disponíveis tecnologicamente, a gente ainda não consegue comprovar. Porque a gente aprende que essa comprovação e essa descoberta virão, exatamente quando nós tivermos melhores condições morais.
Porque não basta o avanço intelectual, ele é importante, necessário, indispensável, mas ele não completa o ciclo, porque o ciclo deve ser completado exatamente com o progresso moral. As pessoas precisam evoluir moralmente para poder entender. Não basta eu querer expandir a minha consciência para entender o universo, os universos. Eu preciso ter uma identificação com o Criador. Quando eu me identifico com esse Criador, eu amplio a minha capacidade de entendimento. Essa potencialidade de enxergar, ela se torna mais complexa e eu vou enxergar coisas que eu não via antes. A realidade está ao nosso lado. A teoria dos universos paralelos, por exemplo, e aqui coloca Áureo, que com essas descobertas que vem colocando, o pessoal fala de uma matéria negra, que nada mais é, pelo que eles estão estudando, esse fluido cósmico que o Espiritismo já colocou há mais de um século, há tantas décadas, esse fluido cósmico que permeia tudo o que existe, seria essa matéria negra que os cientistas estão se referindo. E Áureo vai dizer que daqui a pouco a própria ciência vai descobrir o Espírito, sem se dar conta, porque nós vamos evoluindo a tal ponto que o nosso padrão de entendimento, os nossos paradigmas, que são modelos mentais, ou padrões que a gente adota, que são aceitos socialmente, eles vão se alterando. Porque se nós tomarmos hoje os paradigmas, esses padrões que a ciência utiliza, realmente nós teremos limites para poder compreender o universo de forma mais ampla. A gente vai precisar expandir esse entendimento. Para isso, nós precisaremos começar a aceitar outras coisas que hoje a gente não aceita. A ciência materialista diz o seguinte: a gente precisa provar para acreditar, não é isso? Você precisa ver para acreditar. A tendência é de que nós passemos a acreditar para podermos enxergar. Vejam que a aliança da fé com a ciência vai ser feita, mas não é uma fé cega, porque você tem todo um paradigma que estabelece a existência do Espírito como algo que transcende a matéria. E vamos entender que a matéria não é um bloco fechado, simplesmente imponderável. Nós temos as transformações que são evolutivas e que tudo na natureza se encadeia de uma maneira lógica e nada existe sem razão de ser. Todos esses seres vivos vão gradativamente evoluindo como um princípio espiritual, passando pelos estágios dos intervalos dos reinos que a gente considera aparentemente inferiores, como o mineral, o vegetal, o animal irracional, até chegarmos à fase hominal, quando nós nos transformamos em espírito formado. Aquele princípio espiritual vai se tornar um dia espírito. Aí a gente diz: alguém tem cachorrinho aqui, cadelinha? Tem? Como é que é o nome do seu cachorro? Isso. Ritinha. Olha que bonitinho, hein? Se alguém chamar Rita ou se for apelidar de Ritinha, não. A cadelinha da nossa amiga ali é Ritinha. Olha só, a gente vai dizer: a Ritinha vai ser um ser humano um dia? A Ritinha, não um ser humano que já existe, mas a cadelinha da nossa amiga, ele vai ser um ser humano um dia? Nunca. Ela não, mas o princípio espiritual que está nessa cadelinha vai se tornar um espírito formado um dia. Tá certo? Então a gente vai pegar. Parece assim, mas o que é isso? O que você está falando isso, Campete? Confundiu tudo. É que não se trata propriamente, por exemplo, você vai dizer, na reencarnação, como é que a gente entende? Nós somos personalidades, não é isso? Hoje nós temos uma personalidade, amanhã nós temos outra. No passado nós tivemos outra. A personalidade se manifesta numa vida, mas o espírito em si, a individualidade, é o somatório dessas personalidades. Uma personalidade ocupa um determinado tempo, mas a individualidade permanece ao longo do tempo, das existências. A mesma coisa um animalzinho. Ainda não é propriamente aquele corpo que a gente está vendo, aquela expressão, mas é o que está por detrás daquilo. É o que permanece, não é o que vai deixar de existir simplesmente como matéria, embora a matéria se transforme. Mas isso é objeto de evolução anímica, que nós estamos querendo dizer aqui o seguinte: há vidas em outros planetas?
Será que a Terra é o único planeta habitado? Nós podemos aqui conversar sobre esse assunto considerando 3 aspectos: científico, filosófico e religioso. Pelo aspecto religioso, há muitas moradas na casa de meu Pai. A casa do Pai é o universo. As muitas moradas são os diferentes mundos. Isso está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º. Olha que interessante. A gente aprende isso. Mas, além disso, não é só o universo, são vários universos, na verdade é um multiverso. E a gente vai ver que há muita coisa para a gente descobrir. Por que, filosoficamente, nós acreditamos que há vida em outros planetas? Nós não evoluímos? A gente evolui através do quê? Aqui na Terra, das diversas encarnações. Nós reencarnamos só no planeta Terra? Não, nós reencarnamos também em outros planetas, porque às vezes nós chegamos num estágio de evolução que a gente pode habitar até um outro planeta. Ou, a depender da situação, nós podemos ser o quê? Convidados ou convocados a habitar um plano que encontra-se num estágio do mesmo que a gente habita, mas lá no seu início de desenvolvimento. Não há regressão espiritual. Mas o espírito pode ser convocado a reencarnar, por exemplo, num plano que não é a Terra, às vezes um planeta até um pouco aparentemente inferior, porque é a chamada degradação. Tá certo? É o exílio. Transição planetária. Alguém já leu? Quem já leu, por favor? Ok, uns 3 ou 5, né? A maioria não leu. Pode adquirir ali na livraria, deve ter, se não tiver, encomendem, porque aqui nós temos um trabalho que Manuel Filomeno de Miranda apresenta, pela psicografia do Divaldo, que é maravilhoso, colocando essa questão do momento em que a gente está vivendo na Terra. Nós temos condições nesse instante em que a Terra atravessa um momento transitório, exatamente de contar com o auxílio de outros que vêm nos estender as mãos. E quem são esses que vêm nos estender as mãos? São alienígenas. Nossa, são ETs? Como é que pode? São espíritos de outros planos. E aqui ele dá até o nome, não é? De Alcione, de um orbe chamado Alcione, que pertence a uma constelação chamada Pleiades. Então, nós temos esses espíritos que aceitaram o convite de Jesus para auxiliarem no momento da transição. Porque filosoficamente a gente entende que nós precisamos evoluir. E que nós, segundo a doutrina espírita, quando nós vamos reencarnar no processo evolutivo, nós começamos pelos chamados mundos primitivos, destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Ali estão encarnando os espíritos quando estão recém-formados e tal, reencarnam em mundos primitivos. Estão destinados às primeiras encarnações, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo nível dessa evolução dos planetas é exatamente o que, segundo a classificação dos espíritos superiores? O plano de expiação e provas. É o que a nossa Terra se encontra. Só que pela revelação de Bezerra de Menezes, que aliás é o patrono desta casa, já foi convidado para habitar um plano superior e ele pediu licença para não aceitar, para declinar o convite por amor à humanidade terrena. Olha só que espírito evoluído é esse. Ele poderia hoje estar habitando outro plano superior, não, preferiu ficar aqui espiritualmente, porque já há mais de um século não reencarna, né? Desencarnou em 1900 e já continua há 111 anos nesse trabalho de cristianização, de evangelização, de nosso esclarecimento à luz da espiritualidade. Vejamos, e esse espírito Bezerra de Menezes revela pela psicofonia do Divaldo, isso foi em 2010, 18 de abril de 2010, que o planeta Terra encontra-se exatamente nessa fase de transição, começando um período de regeneração. Então o plano ainda encontra-se em expiação e provas, mas já começa um limiar, ou seja, um início, já começa a se desenvolver desse mundo de regeneração. É como se um portal do plano superior, do mundo de regeneração, já tivesse sido implantado na Terra. E nós temos que, então, atravessar esse portal para continuarmos a merecer
habitar a Terra, porque a Terra passa a ser um mundo de regeneração. Ah, mas vai dizer isso é um passo de mágica, coisa tão rápida? Não, não se trata disso. Nós estamos nessa transição. E isso está colocado aqui exatamente na transição planetária, que vale a pena a gente ler e estudar. Mas existe um outro nível de mundo, que é o chamado mundos, depois de os mundos regenerados, onde a gente ainda espia, onde a gente ainda tem prova, mas é muito mais ameno, onde já há mais paz, há um pouco mais de bem. Qual é o outro nível? Os mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal. Porque no mundo de expiação e provas, o mal ainda sobrepuja o bem. Vocês veem que coisa interessante que está acontecendo. Hoje é dia de quem, gente? Dos pais, não é? Que maravilha. Dia dos pais. E nós devemos homenagear o Pai Supremo, o Pai Maior, que é Deus. Deus é nosso Pai, não é? E vejamos, os pais consanguíneos têm o seu amor, têm o seu carinho, têm a dedicação para com os seus filhos num processo educativo, educacional. E a gente homenageia. Quantas coisas não estão acontecendo, assim como inversão de valores? Às vezes até no dia dos pais, os pais têm que fazer tudo para os filhos, não é? É uma coisa impressionante. Além de pagar a conta, naturalmente, e tal, essas coisas, não é? Tem que fazer tudo porque o filho fica cobrando. O filho, a filha cobra, não é? Quando não é a esposa, as esposas, enfim, fica cobrando. Uma coisa interessante. É um processo invertido. Então a gente tem que refletir sobre isso, porque não existe pior sentimento do que o da ingratidão dos filhos para com os seus pais. Esse sentimento é lastimável, é muito difícil e denota a inferioridade espiritual que ainda precisa trabalhar muito para poder evoluir. E vejamos, no livro dos Espíritos, a única palavra que aparece significativa para o trabalho, para a tarefa da paternidade, se referindo a espíritos de nossa condição evolutiva por ora, missão. A única referência à missão para espíritos da nossa evolução diz respeito à missão da paternidade. Claro que paternidade aqui envolve a maternidade, né? Então o pai e a mãe é a educação que os pais fazem com relação aos filhos. Então a gente vê como é interessante esse processo. Esse Pai de amor e bondade, esse Deus que nos quer bem, naturalmente nos dá a chance da gente evoluir por essas gradações. Então a gente pode estar habitando um mundo primitivo, quando começamos o processo, passamos por um mundo de provas e expiações, como nós estamos passando agora, veja que a gente está ainda no início dessa escada, desse desenvolvimento. Depois, nós vamos para o mundo de regeneração, vamos para os mundos felizes. Esses mundos felizes, a gente já tem o bem sobrepujando o mal. Então, por isso que é feliz. Enquanto for o mal sobrepujando o bem, vai ser mundo infeliz. Como o nosso ainda de provas e expiações, que agora já está nessa transição. A gente já vê muita coisa boa acontecendo. E lá no final, entre aspas, nós temos qual é o nível? A quinta categoria aqui, mundos celestiais ou divinos. Esses mundos são destinados aos espíritos puros, aqueles espíritos crísticos que já atingiram esse nível de evolução, que já estão mais próximos de Deus, que são co-criadores com Deus. Por exemplo, Jesus. Jesus é co-criador com Deus porque, utilizando-se do fluido cósmico universal, ele co-criou com Deus o planeta Terra. Vocês sabiam que Jesus foi esse ser que co-criou a Terra? Ele era antes que nós fôssemos. Nós, como espíritos formados, Jesus era antes de nós. E Jesus co-criou com Deus a Terra. Jesus, esse espírito, então, que em torno de 4 bilhões e meio de anos estava co-criando a Terra nos seus elementos iniciais. Imagina como esse espírito é antigo. Por isso é considerado um irmão maior nosso. Realmente um espírito crístico. E responsável pela condução da sua humanidade. Jesus está responsável pela nossa condução. Olha que interessante. Quanta responsabilidade esse espírito tem. E nós temos que colaborar com ele. Agendando o nosso progresso, evidentemente, e colaborando com o progresso alheio. Uma evolução coletiva. Agora vejamos, como é que Kardec, orientado pelos espíritos superiores, chegou a essa categorização de 5 níveis dos planetas? Primitivos, provas e expiações, regeneração, qual é o outro? Felizes ou ditosos e celestes ou divinos. Como é que foi? Pela humanidade que habita esse planeta.
Pela evolução da humanidade que habita, cada orbe você tem, então, o nível ou a escala progressiva desses orbes. Foi assim que foi feito. Então, vejamos. Esses outros planos, eles estão no universo, ou nos universos, que nos servem de moradia para que a gente possa evoluir. Filosoficamente tem uma razão. Cientificamente, do que a gente já falou aqui, a gente pode deduzir. A Terra é meramente um cisco, se comparado com outros planetas. Nós temos um satélite natural que é a Lua. Quantos satélites tem Saturno? Júpiter? Mais de uma dúzia. Olha que interessante. E isso nós encontramos com informações no pensamento de Emmanuel. Martins Peralva fez esse trabalho. E ele coloca aqui informações de 1975. Isso já faz 36 anos. E ele diz o seguinte: o Sol, nosso centro, o centro do nosso sistema, é 1.300.000 vezes maior que a Terra. O brilho de Canopus é 80.000 vezes superior ao brilho do Sol. Olha só, o Sol 1.300.000 vezes maior que a Terra. Canopus brilha 80.000 vezes mais intensamente do que o nosso Sol. Urano é 70 vezes maior que a Terra. Urano, do nosso sistema solar, é 70 vezes maior que a Terra. Capela é 5.800 vezes maior que o Sol. Esse sistema Capela, que inclusive existe os exilados Capela, não é isso? Emmanuel fala no A Caminho da Luz, aqueles que vieram inclusive degradados desse sistema, de um planeta desse sistema, que inclusive ajudaram muito no nosso progresso. A maioria já retornou, outros continuam aqui, enfim. A gente tem esse sistema, é 5.800 vezes maior que o nosso Sol. Júpiter, que maravilha, tem 12 satélites conhecidos. Júpiter, não é? Aí ele vai colocando mais dados aqui, em termos de número. A gente vê que cientificamente nós vamos entender que a Terra realmente, embora seja o nosso orbe, que é extremamente importante, é muito pequena. Passa a ser quase que um apartamento diante de um universo. Olha que interessante. Então é micro. Por isso que a evolução ela se expande no processo macrocósmico e também no microcósmico. Quantos bilhões ou trilhões de células não carregamos no nosso corpo? Todos seres vivos destinados ao processo evolutivo igualmente, na condição de princípios espirituais. Tudo na natureza está encadeado. Isso é obra divina, extraordinária produção de Deus, criação de um amor que se manifesta pujante no nosso dia a dia. Agora, Pastorino nos colocou o seguinte, que não adianta a gente tentar expandir a mente, é preciso se identificar com Deus. Nós falamos isso anteriormente e estamos colocando aqui por quê? Porque de todo o estudo que nós fazemos, e ontem estávamos numa aula do estudo sistematizado da doutrina espírita, na Federação Espírita Brasileira, e a gente falava da criação, da matéria, do espírito, desses elementos universais e tudo mais, e ao final perguntávamos para alguns colegas, para que fizessem uma avaliação, como estavam se sentindo. E achamos curioso que uma das colegas disse o seguinte: eu estou me sentindo frustrada. Aí nós conversamos, porque a frustração é decorrente do quê? De uma emoção ou de um estado em que nós não conseguimos concluir. Nós não avançamos muito. Nós não encontramos aquilo que nos satisfaça. Então a gente tem um sentimento de frustração. Só que o próprio espírito cientista, médico, André Luiz, quando traz, na década de 1960, a obra Evolução em Dois Mundos, ele coloca que ainda com a condição intelectual, com os recursos que tinha no nível de evolução deles, no plano espiritual, não conseguiam explicar como é que se dava esse processo de se considerar a velocidade da luz que se percorre em 300.000 quilômetros por segundo. E ele coloca, nós precisamos ser humildes,
porque nós não temos condições ainda de entender isso. Então foi o que nós falamos para a nossa colega. Nós precisamos ser humildes, porque a frustração também não deixa de ser uma manifestação do nosso orgulho. Porque nós gostaríamos de já abranger isso tudo, entender, compreender, mas não basta apenas a intelectualidade, não basta a cognição. É preciso associar a questão da inteligência, da racionalidade, das perquisições filosóficas, científicas e também religiosas, em termos da busca do conhecimento. É preciso associar o sentimento, é preciso associar o amor, é preciso nós nos autodescobrirmos numa viagem para dentro de nós mesmos. Aí nós estaremos interagindo com a lei divina e teremos um pouquinho mais de tranquilidade, porque tudo vem a seu tempo. Assim como o mundo não vai acabar amanhã, nós também não vamos morrer amanhã. E mesmo que desencarnemos amanhã, nós vamos continuar vivos. Então tenhamos paciência também para gradativamente compreender. Uma coisa é válida e muito significativa, que o Espiritismo, de maneira corajosa, pela revelação dos Espíritos superiores, já nos traz, há mais de 150 anos, este princípio de que todos os globos que existem no universo, nos universos são habitados. A vida, alguma espécie, tipo de vida existe. Nós ainda não descobrimos, porque se nós fôssemos descobrir hoje a vida, por exemplo, em Marte, que é um planeta que está mais próximo de nós, nós provavelmente teríamos a intenção de colonizar Marte. Na nossa ignorância ainda, porque a moralidade, a ética tem que evoluir ao ponto da gente ter um padrão espiritual de comportamento para poder entender o pensamento desses nossos irmãos de outros planos, porque Marte é mais evoluído que a Terra. Marte já está no estágio de regeneração há muito tempo. Então nos ensina Humberto de Campos que eles estão nos observando lá e nos visitam. Não são esses seres verdinhos, como a gente poderia imaginar, essa coisa toda de ficção. Tal. Agora, são seres inteligentes, que têm recursos mais avançados do que os nossos próprios, não apenas em termos cognitivos, da razão, da tecnologia, do conhecimento, mas igualmente da moralidade, da emoção, do sentimento, do amor. Então, entendamos que gradativamente nós estamos, passo a passo, evoluindo nessa dimensão cósmica a que pertencemos. E tenhamos a paciência, porque dia virá em que, quando menos nos dermos conta, a própria ciência vai descobrir a existência do Espírito. Para isso a gente precisa se abrir um pouco. Não vai demorar muito. E quando nos sentimos assim, um pouco sozinhos, percebemos nos 7 bilhões de espíritos encarnados na Terra, e entendamos, isso já na década de 60, Emmanuel colocando que nós éramos, na década de 50, que nós éramos 2 bilhões de encarnados e haviam 20 bilhões de desencarnados. E nós hoje já somos 7 bilhões de encarnados. Olha que interessante. Porque Deus está criando sempre, nós estamos tendo uma interação já com outros mundos, e na consolação que a gente tem de Manuel Filomeno de Miranda, 10 mil espíritos, aproximadamente a partir de 2.000, estão reencarnando na Terra, vindos deste planeta chamado Alcione, desta constelação chamada Pleiade, no sentido de nos auxiliar no processo de transição planetária, da Terra, que passa de um mundo de expiação e provas, onde ainda impera o mal, para um mundo de regeneração. Tenhamos esperança e façamos a nossa parte, nos sentindo pequeninos, mas no sentido da humildade, não do orgulho, não da incapacidade, mas sim de um limite que nós temos e que deve ser superado. Mas tenhamos a consciência também de que quando nos encontrarmos nos sonhos, numa conversa íntima, num momento próprio com Jesus, possamos entender que esse nosso amigo chega até nós e nós possamos dizer a ele assim: encontrei-te um dia e pediste para eu cantar. Minha voz se perdia na sinfonia da terra em festa e eu não podia cantar.
Chamaste-me amigo e a voz da tua melodia. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Usando a sala de passe virtual do Instituto André Luiz, esteja convicto de que realmente precisa tomar um passe. Não use a sala somente por curiosidade. Visitando a sala por visitar de maneira informal, deixará de usufruir dos seus benefícios quando dela necessitar realmente. Utilize a sala com gratidão e respeito, como faria num centro espírita material. Aconselhamos a utilização da sala apenas uma vez por semana, salvo em caso de grande necessidade. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino descedenta o espírito, aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora.
Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de indizível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhado em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento, do mais altos desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido: obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja.
Oração para a fluidificação da água. Peço a Deus, o princípio onipresente, onisciente e onipotente, e ao Cristo planetário, forças para as legiões angélicas ou mensageiras para que possam lutar contra o mal, em qualquer forma que se apresente, e vencê-lo. Como não existe merecimento fora do respeito à verdade, ao amor e à virtude, prometo aplicar esforços no sentido de viver a lei de Deus, compreender e imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades, sem os quais não pode haver a consoladora revelação. Rogo a Deus, que enviou o verbo modelo para entregar o glorioso Pentecostes, ou derrame de dons mediúnicos para toda a carne, para que a humanidade tenha realmente dignos medianeiros, que deem de graça o de graça recebido, nutrindo verdadeiro respeito à doutrina do caminho. Como encarnado, sujeito a necessidades, doenças, dores, aflições, e também sujeito à morte física e responsabilidade perante a justiça divina, rogo o dom do bom discernimento espiritual, assim como rogo para o corpo as energias e os fluidos a serem depositados nesta água. E como quem tanto necessita e roga, reconhecido agradeço a Deus, às legiões angélicas e socorristas e ao meu espírito guia ou anjo guardião. A ti, Senhor, nossos agradecimentos por esta hora de paz intraduzível e de infinita luz. Agora, que cessou a nossa oportunidade de trabalho nos círculos da carne, nós te agradecemos os benefícios recolhidos, as aquisições realizadas, os serviços levados a efeito. Mais que nunca, reconhecemos hoje a tua magnanimidade indefinível, que nos utilizou o deficiente instrumento na concretização de sublimes desígnios. Vacilantes e frágeis, como as aves que mal ensaiam o primeiro voo longe do ninho, encontramo-nos aqui, venturosos e confiantes, ao pé de teus desvelados emissários que nos ampararam até o fim. Como agradecer-te o tesouro inapreciável de bênçãos celestes? Teu carinho santificante seguiu-nos passo a passo, em todos os minutos de permanência no Vale das Sombras, e não satisfeito, teu inesgotável amor acompanha-nos ainda nesta retirada da velha Babilônia de nossas paixões amargurosas e milenárias. Nada fizemos por merecer-te assistência bendita. Nenhum mérito possuímos, além de boa vontade construtiva. Claudicamos vezes sem número, dando pasto aos caprichos envenenados que nos obscureciam a consciência. Falimos frequentemente, cedendo a sugestões menos dignas. Entretanto, Jesus amado, converteste-nos o trabalho humilde em manancial de ventura que nos alimenta o coração, soerguido para as esferas mais altas. Desculpa-nos, Mestre, a imperfeição de aprendizes, traço predominante de nossa personalidade libertada. Não possuímos nada de belo para oferecer-te, ó benfeitor divino, senão o coração sincero e humilde. Recebe-o, Mestre, como demonstração da confiança de teus discípulos pequeninos, e enche-o de novo com as tuas sacrossantas determinações. Reconhecidos à tua inesgotável misericórdia, agradecemos a ternura de tuas bênçãos, mas se nos deste proteção e consolo, não nos retires o trabalho e o ensejo de servir. Conduze-nos aos teus outros apriscos e renova-nos por compaixão a bênção de sermos úteis em tua causa. Cheios de alegria, abençoamos o valioso suor que nos proporcionaste na esfera da carne purificadora, onde, ao influxo de tua benignidade, retificamos velhos erros do coração.
Bendizemos o caminho áspero que nos ensinou a descobrir tuas dádivas ocultas. Beijamos a cruz do sofrimento, do testemunho e da morte, de cujos braços nos foi possível contemplar a grandeza e a extensão de tuas bênçãos eternas. Agora, Senhor, assinalando nossos agradecimentos aos teus emissários que nos estenderam mãos amigas, deixa que te roguemos amoroso auxílio para todos aqueles menos felizes que nós, que ainda gemem e padecem nas sendas estreitas da incompreensão. Inspira os teus discípulos iluminados para que te representem o Espírito sublime ao lado dos ignorantes, dos criminosos, dos desviados, dos perversos. Toca o sentimento de caridade fraternal dos teus continuadores fiéis para que continuem revelando o benefício e a luz de tua lei. E ao encerrar este ato de sincera gratidão, enviamos nosso pensamento de alegria e louvor a todos os companheiros de luta nos mais diversos departamentos da vida planetária, convidando-os em espírito a glorificarem teu nome, teus desígnios e tuas obras, para sempre assim seja.